tema que o Espírito Santo me guiou, né? Foi guiados pelo Espírito. Você que pode, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17. Amém? Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Agora o versículo 22 ao 25. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Se fosse pela carne, né, gente? Eu falava, bispo, não vou chegar hoje, não. Vou chegar da praia só depois. Mas como nós somos guiados pelo Espírito, irmãos, a gente tem que fazer a vontade de Deus, né? Bom, o propósito do livro de Gálatas é que eu gosto de saber o contexto de tudo, né? Paulo ficou sabendo que tinha uns mestres judaicos que estavam ensinando coisas diferentes para as pessoas, os novos convertidos, né? Que ia contra tudo aquilo sobre a salvação pela graça. Então ele falou, peraí, estou aqui para reafirmar para vocês que a salvação, ela vem pela graça. Se vocês receberem o Espírito Santo e aceitarem, confessarem a Jesus, vocês têm uma vida nova em Cristo. E isso é o suficiente para a nossa salvação. Amém? E nessa carta para a igreja de Gálatas, ele explica a diferença entre viver pela carne e pelo Espírito. Porque Jesus, ele nos escolheu para darmos frutos. Só que ele quer frutos que permaneçam, não algo momentâneo. Amém? Mas afinal, o que é viver pelo Espírito? Será que nós, durante esse ano, para ser, né? Vamos resumir esse ano. Nós fomos guiados pelo Espírito de Deus até aqui? Nós deixamos o Espírito nos guiar? Quem não deixa o Espírito guiar corre um sério risco de ser guiado pela carne, de ser guiado por você mesmo. E, consequentemente, viver uma vida em pecado. Mas o que é o pecado, afinal? Vamos lá? Pecado é basicamente errar o alvo. A gente tem um alvo, uma direção, mas a gente está pecando, a gente não acerta o alvo. Igual aquele desenho, né? As flechinhas vão em todo canto, menos no meio, que é onde deveria ir. Lá em Romanos 3, 23, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por um erro do homem, lá no início de tudo, nós nos tornamos, por essência, pecadores. Nós perdemos a nossa essência, nosso DNA, né, que era para ser o de Deus. Nós ficamos pecadores por conta desse erro inicial. E lá em 1 João 3,4 diz assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da... Amém? Então, gente, nós muitas vezes achamos, né? Que o pecado ele entra em nossa vida por causa do diabo. Será que tudo é o diabo? Às vezes a gente faz alguma coisa, coloca a culpa no diabo, ele está lá falando assim, eu não tive culpa nisso. Não fui eu dessa vez. Por quê? Porque nós tomamos atitudes e toda atitude tem uma consequência. Então, o pecado ele entra na nossa vida não só por uma ação demoníaca, né? Mas pela ausência de Deus e dos frutos do Espírito. E o inimigo, ele utiliza das nossas práticas da carne para ter legalidade em nossas vidas. Ele vê uma brecha e ele vai entrando. Quanto mais nós damos brecha, mais ele vai entrando. Então, o pecado, resumindo, ele é a desobediência à vontade de Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus é pecado. E separado de Deus, o homem se encontra morto espiritualmente.
ele se encontra cego, ele é incapaz de entender as coisas de Deus. E quando nós estamos cegos, parece que nós não entendemos o que o Espírito quer nos dizer. Porque nós pegamos o nosso próprio caminho, nós pegamos o nosso próprio meio, nós não confiamos em Deus. E aí, a gente vai esquecendo de como se vive pelo Espírito, e só vive pela carne. E viver pela carne não é só o pecado que a gente acha que pode ser visto, mas também é aquele momento que a gente não ouve o Espírito e começa a se desesperar, começa a perder a nossa fé, a gente não crê mais, a gente não ora mais, a gente duvida do que Deus pode fazer. Quando vem uma situação que parece impossível, a gente acredita que é impossível, porque a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Esse ano eu aprendi muito a ouvir a voz do Espírito Santo, porque se uma coisa que eu fiz esse ano foi chorar. Vou confessar a vocês que não foi fácil esse ano, não. Mas por quê? Porque eu me desesperei. Eu acreditei naquilo que a minha natureza humana, ela colocou em mim. Mas Deus vai nos direcionando e nós passamos a entender o que é viver pelo Espírito, né? E quando nós estamos apenas dessa forma, parece que a gente está só existindo, né? Parece que a gente está morto. A gente vem para a igreja, a gente pode até participar dos cultos, da glória, aleluia, participar do louvor, de tudo. E quando a gente sai daqui? Será que nós temos deixado o Espírito nos guiar? Porque se a gente está apenas existindo, o que será de nós lá fora? É muito bom estar na igreja, né? É muito bom a gente ouvir a palavra, a gente participar, mas e na nossa casa? Será que a gente está deixando o Espírito Santo nos guiar? Será que a gente está crendo? Será que a gente está confiando? Porque como nós vamos ser guiados se nós não buscamos o nosso guia, que é Jesus? Se nós não oramos, se nós não entregamos a nossa vida a Ele, vai ser praticamente impossível, né? Se a gente se entrega à nossa carne, a gente se entrega à nossa natureza humana e não busca o Espírito, é meio que óbvio, né, gente? A gente não vai conseguir. Vai ser impossível. Você pode pensar, já ouvi essa palavra 300 vezes, Gálatas. Mas o Senhor trouxe de novo. Porque acho que se Ele ainda fala, primeiramente comigo, é porque Ele ainda quer algo de nós. Amém? E quantas vezes, esse ano, a gente deixou o Espírito de lado? Porque também, viver pela nossa natureza humana, nos traz, como posso dizer? A gente quebra a cara, porque a gente desobedece. Se a gente desobedece a Deus, é algo muito grave para todo cristão, porque a palavra do Senhor é muito clara. A obediência é o que mais pega, né? Mas a gente desobedece. Porque eu acho que o ser humano ele tem muita dificuldade em obedecer. Não só a Deus. Se a Deus a gente não está vendo, e as pessoas que a gente está vendo? Os chefes, as autoridades, os pais, né, gente? É difícil obedecer os pais? É difícil, mas vocês vão ser pais. Eu vou ser mãe um dia. É muito difícil. Parece que a maior dificuldade que eu observo nas pessoas é a obediência. Gente, é verdade. Eu parando para analisar, é muito complicado. E assim a gente vai quebrando a cara. Quanto mais você desobedece, mais você quebra a cara. Aí você, mesmo assim, parece que está tão claro na sua frente, mas a gente não vê. Porque nós estamos cegos e a gente não está percebendo que a gente está desobedecendo. Porque nós nos achamos autossuficientes. Tipo, eu escolho, eu decido, eu faço, pronto, acabou. Quebrei a cara, mas não foi porque eu estou desobedecendo, foi por qualquer outra coisa. Foi por conta do universo, mas não foi por minha causa. Né? Vamos lá? Certo. E também a gente começa a deixar o espírito de lado e começa a nos dominar o medo, a insegurança, o desespero, e nós tiramos o controle das nossas vidas da mão de Deus e começamos a controlar. A gente entrega, fala, Deus, eu entrego nas tuas mãos. Saiu na porta, já era. Deus fala, faz assim, você faz? Não. Não fazemos. Por quê? Se Deus demora para responder, a gente já quer meter as mãos, né? Se Deus demora 5 minutos para responder uma oração, já era. Imagina se Ele demora 1 ano para te entregar alguma coisa. Você já fez tudo, e aí atrasou mais 1 ano, atrasou mais 1 ano, atrasou mais 1 ano pela sua desobediência e porque você tirou o controle das mãos de Deus. Amém? Quando a Kenny pregou na outra terça, né? Ela falou sobre obedecer.
Na hora eu lembrei de uma passagem em Josué, que eu gosto muito do livro de Josué. Eu fiquei impressionada, gente. Desculpa, o exemplo é meio pesado sobre desobediência. Mas está lá em Josué 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Aí agora no 25. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. Foi só um exemplo para a gente pensar. Às vezes eu me pego pensando, e se fosse igual no Velho Testamento, quando a gente errasse? Não tinha mais gente na terra, por isso que teve Jesus, porque Deus, gente, não tem condições. Nessa passagem, você lê em casa, né, o livro de Josué, Deus deu uma ordem e eles desobedeceram. Só que não tinha só uma pessoa envolvida, tinha um corpo envolvido. Pessoas morreram, pessoas sofreram por causa da desobediência. Deus falou, não pega isso. Eles pegaram, porque o zóio maior, né? E se fosse no tempo do Velho Testamento? Já pensou se você e toda a sua família for queimado? Eu fico abismada lendo a Bíblia. Às vezes eu falo, Deus, Jesus amado. Eu falo, obrigada pelo seu plano. Porque gente, de verdade, já pensou se fosse nessa época? Foi meio pesado esse exemplo, né? Mas é só para a gente poder entender que com Deus era ou é isso ou é isso. E acabou. E Josué estava preocupado, orando, meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque eles morreram, se humilhando, né, orando. Deus falou, Josué, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Vai lá que eu vou te mostrar. E Josué preocupado, achando que ele estava errado. Mas não era. Era os fios do cão, né? Como diria o pastor Wesley, do capiroto. E, pela desobediência, eles perderam o que era para ganhar e morreram. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para nos convencer. E graças a Deus que Deus fez o plano perfeito, enviou Jesus para que nós não fôssemos fuzilados a cada erro. Eu agradeço demais por isso. Já não tinha ninguém, não existiria mais ninguém. Vamos ler lá em Mateus 5, 18. A árvore boa não pode dar frutas ruins. Acho que está errado. Mateus 5, 18. Alguém consegue abrir? Vamos ver se eu... É que essa Bíblia que eu estou aqui, ela é muito antiga, a língua dela. É uma Bíblia disso do pentecostal. E a linguagem dela é... Aleluia, amém. Obrigada, pastora. Ou seja, a obediência é algo que Deus preza até hoje. Não foi só lá no Velho Testamento. Foi com Jesus também. Ela continua até com a vinda de Jesus, porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele não veio anular. Ele veio para cumprir tudo que estava escrito. E agora nós vamos ver a vida dominada pelo Espírito. Romanos 8, do 1 ao 4. Não foi aí? Quem pode ser o voluntário, gente, aí pra gente, de novo? Pode ser que eu tenha pulado na hora de mandar para a Bia. Amém. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho, na semelhança da nossa natureza pecaminosa e humana, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Até o 3? Ao 4. Ao 4.
Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Amém. Realmente, o plano perfeito. Nós não éramos dignos, mas através de Jesus, quando de fato nós aceitamos Jesus, o sacrifício todo de Jesus em nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Então, ao invés de nós queremos viver de uma forma, nós começamos a entender que tem uma outra rota a seguir. Nós começamos a buscar a santificação, a buscar ser separado para Deus, né? Através do Espírito Santo isso é possível, porque a minha vida, ela não passa a ser mais só a minha vida, mas ela passa a ser a vida de Jesus. A minha vida é dele e o que ele quer para mim é o que eu quero. Essa é o que deveria ser, né, na prática. E todo cristão, ele tem que viver procurando acertar o alvo, procurando a obediência ao Senhor e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Agora, sim, Romanos 8, 9. Queria ser plena igual minha mãe pregando, que minha mãe prega com uma calma. Ela parece que está no tribunal mesmo, né? Falando. Ou a Kenny também. Gente, elas falam tão devagar. Mas eu pareço Eu tento. 8, 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Amém? E assim, irmãos, nós vamos produzindo os frutos do Espírito. Claro que Deus, ele não quer que nós sejamos perfeitos, porque isso vai ser impossível, não é? Mas ele busca o nosso aperfeiçoamento, nossa sinceridade, o nosso coração reto diante de Deus, até nas nossas fraquezas, ele nos ajuda, se nós estivermos dispostos a mudar, se nós estivermos dispostos a aceitar que ele coordene a nossa vida. Amém? Agora, Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa... Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Amém? Em Gálatas, fala sobre as obras da carne também. Tem as obras da carne e as obras do Espírito. E é aquilo. O que a gente mais alimenta é o que nos domina. Se a gente alimenta mais a carne, nossa carne vai dominar. Se nós alimentamos mais o nosso Espírito, nós vamos ser guiados pelo Espírito. Amém? E os frutos do Espírito é o caráter do cristão. Nós estamos ligados a Deus através do nosso Espírito. Diz lá em Romanos 8, 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos. E por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também teremos parte na sua glória.
Amém? Nós achamos, é difícil, gente, o mundo ele é complicado mesmo. Só que nós estamos sofrendo aqui, mas nós também teremos uma glória que vai exceder tudo que nós passamos aqui. Amém? Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Essa é a salvação que Cristo tem para nós, né? E se a gente deixar o Espírito nos guiar, o que vai acontecer de ruim? Tem uns riscos bons, né? Eu não coloquei ali, que eu mudei depois. Ó, se deixarmos o Espírito nos guiar, nós teremos sonhos realizados que são maiores do que nós sonhamos. Porque a gente pede uma coisa e espera uma coisa, mas Deus vem e nos surpreende, porque nós deixamos Ele no controle. Nós seremos mais íntimos de Deus, porque nós vamos conversar com Ele todos os dias. Quando você começa a namorar, é possível namorar sem falar com a pessoa? Não sei se vocês conseguem, vocês me falam. Porque não consigo, gente. Não dá para ter uma amizade para você ser íntimo de alguém sem conversar, né? Nós teremos a paz que excede todo entendimento, que é a paz em meio ao caos. Está tudo desmoronando, mas minha vida é guiada pelo Espírito, então tenho paz. Nós teremos mais acertos nas nossas escolhas, porque nós iremos consultar a Deus. A gente não vai agir por nossas próprias mãos, né? E nós vamos ser mais fortes e corajosos, né? Se nós somos guiados pelo Espírito, Ele vai nos dar força. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Parar de ser medrosa, parar de ser insegura, porque o Senhor tem controlado a minha vida. Amém? Nós devemos ser obedientes a Deus e a sua vontade, né? Para que o Espírito Santo frutifique em nossas vidas. E através da nossa vida, a gente pode alcançar muitas pessoas com o nosso exemplo. E ganhar cada dia mais almas para o reino de Deus, né? Então, que nosso alvo seja sempre Cristo. Que a gente busque. É uma luta diária. Como eu disse, nós não seremos perfeitos. Mas é uma luta que valerá muito a pena no final, se nós deixarmos o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Amém? Vou falar como fala nas igrejinhas. Foi até aqui que o Senhor me deu, irmãos. Amém? Que vocês tenham ficado com essa palavra. Fiquei um pouquinho nervosa. Um pouquinho não. Na primeira vez que eu preguei, eu vomitei. Mas hoje eu evoluí, porque hoje eu não vomitei. Amém? E as palmas louvam ao Senhor.